Olá a todas vocês, eu sou Paulo Wetty, da Diocese Anglicana de Brasília. Eu quero agradecer profundamente o convite da Diocese para participar dessa série de diálogos, conversas, estudos sobre o tema do vosso concílio. É um tema absolutamente importante e é sempre bom a gente reler essa frase tão inspiradora da carta de Paulo a Timóteo. Pois Deus não vos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Aqui na minha Bíblia eles traduziram por sobriedade, mais do que sabedoria. A minha impressão é de que essa tradução ela se encaixa perfeitamente na conversa que a gente quer ter sobre o que vocês me pediram, que é espiritualidade e a coragem de ser testemunhas na luta por um mundo sustentável. Então essas três qualidades que nós precisamos ter para a gente ser pessoas que advogam, que lutam e que trabalham para um mundo mais sustentável. Força, amor e sobriedade. Eu queria começar com uma oração. Senhor, renove o nosso espírito e purifique os nossos corações. Renove a nossa mente e transforme as nossas vidas. Renove as nossas cidades e reconstrua as nossas ruínas. Renove o nosso mundo, porque em seu nome oramos e trabalhamos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é com muita alegria, como eu disse antes, que eu venho aqui para compartilhar com vocês esse momento de diálogo e conversa sobre ter coragem, amor, força e sobriedade na luta por um mundo mais sustentável. Acho que, claro, a primeira pergunta e a resposta é óbvia. Por que a gente precisa falar sobre isso? Nós precisamos falar sobre isso porque a gente está sobrecarregando a natureza, porque a gente está desumanizando as pessoas. Porque tem um grupo de pessoas muito pequeno nesse mundo que querem continuar dominando, que querem continuar subjugando, que querem continuar fazendo da natureza um recurso e não entender a natureza e as relações entre nós como uma fonte. Nessa mentalidade de usar recursos, a gente transforma pessoas em commodities, em coisas, relações em commodities, em coisas, e a gente transforma a natureza em coisa que a gente consome. Acho que não é difícil a gente perceber o que é que essa mentalidade fez com o planeta e conosco. Violência, mudanças climáticas, pobreza, a desigualdade que é absurda, a desumanização, a escravidão, o tráfico de pessoas, o desmatamento, os grandes projetos, especialmente das usinas, que matam ecossistemas, como acontece aqui neste país, acontece em outros países também. O desrespeito profundo pelas populações originárias, que são as grandes sábias e guardadoras do planeta. Motivos tem muitos, porque é tão importante falar desse assunto. Também é importante falar desse assunto porque esse é um assunto da missão, esse é um assunto da nossa vocação, esse é um assunto das teologias. Deus nos chama, Deus nos convoca para cuidarmos da sua criação. Por isso eu queria ler um texto para vocês, é um texto conhecido, mas eu gosto, é bom ler, é bom visitar mesmo lugares que são conhecidos. Esse é o texto que está no Gênesis capítulo 2, começando da segunda parte do versículo 4. É o segundo relato da criação. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu,
Não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia ser humano para cuidar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus modelou o ser humano com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e aí colocou o ser humano que modelara. O Senhor Deus fez crescer o solo, toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, formando 4 braços. O primeiro chama-se Fison, rodeia toda a terra de Évila, onde há ouro. É puro o ouro dessa terra, na qual se encontram o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom, rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio chama-se Tigre, corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus tomou o ser humano e os colocou no jardim de Éden para o cultivar e guardar. Bom, o texto continua, vocês já conhecem, é um texto muito comum, mas eu queria sublinhar esse segundo relato da criação para a nossa conversa, porque normalmente ele é descartado ou algumas pessoas consideram só como um complemento do primeiro relato da criação. Na verdade, nós conhecemos bastante o primeiro relato da criação. Mas eu queria me focar no segundo relato da criação, por 2 motivos. Por vários motivos, na verdade. Um deles é a imagem de Deus. O segundo relato da criação traz uma imagem de Deus que é muito próxima da gente. Deus, no segundo relato da criação, é um trabalhador. Deus, no segundo relato da criação, é alguém que suja as mãos, que mexe com a argila, que modela, é um artesão. Bonita essa imagem de Deus como artesão e como trabalhador. Ele é muito próximo da gente, das nossas experiências. O segundo aspecto que eu quero relembrar desse texto é, nesse segundo relato da criação, não no primeiro, mas no segundo relato da criação, a imagem de nós mesmos, quem nós como seres humanos somos. É importante aqui, eu quero recordar de onde nós viemos. No segundo relato da criação, o ser humano existe com a combinação de 4 elementos. Primeiro, a terra, o solo fértil. Então, na verdade, se a gente fosse traduzir direitinho, o Adam é o terroso, é a criatura que veio do solo fértil. Então, nós, seres humanos, somos parte da terra, do solo fértil. Mas só o solo não era suficiente, precisava também da água. Um manancial subia, e a mistura do solo fértil com a água, que virou barro, então quem sabe nós somos o terroso, o barroso, é que o ser humano foi modelado desses 2 elementos, do solo fértil e da água. Acho que é bonito a gente lembrar que depois a Eva vai ser chamada de água, a mãe dos viventes. Um terceiro elemento é: nós viemos do trabalho carinhoso e do cuidado querido que Deus tem com a gente. Deus modelou. Para quem conhece a arte da artesania, sabe como é importante o molde e como é importante o trabalho de modelar.
é demorado, precisa ser cuidadoso e precisa ser bem detalhista. Então esse trabalho de Deus que nos fez. E um quarto elemento é Deus que insufla nas nossas narinas o seu espírito, o seu sopro de vida, a ruach. Aí nós existimos. O ser humano é esse conjunto de vários elementos e que estão intrinsecamente conectados. Então essa relação intrínseca entre nós e a natureza, esse segundo relato da criação nos oferece. Então eu particularmente aconselharia muito vocês todas a visitarem de novo, a teologizarem de novo, a caminharem novamente por esse segundo relato. O outro versículo que eu gostaria de sublinhar é a ordem que nós ganhamos de Deus, ou na verdade o objetivo. Muita gente pergunta, a grande pergunta filosófica, né? Mas para quem é crente, a pergunta tem uma resposta boa que está aqui. De onde nós viemos? A gente consegue responder, né? Nós somos produto da natureza, nós somos intrinsecamente conectadas com a natureza. E qual é o objetivo da nossa vida? Acho que é bonito esse texto que ele responde de uma maneira muito querida. Quer dizer, o ser humano foi colocado no jardim, na terra de cultivo, para cuidar e guardar. Algumas Bíblias vão dizer cuidar e cultivar. Nós somos, a nossa vocação, então o nosso chamado para com a natureza não é de usufruir, como se a natureza fosse uma commodity, uma coisa, um recurso para a humanidade. Não. A nossa relação, o nosso objetivo na vida é integrar-se na natureza para poder cuidar dela. Ela não é uma coisa, ela é parte da gente. Do mesmo jeito que nós somos chamadas a cuidar das crianças, a cuidar das nossas companheiras e companheiros, a cuidar dos amigos, a cuidar dos nossos pais, mães, avós, tios, a cuidar de quem precisa. Quer dizer, quem nós cuidamos não é um objeto, não é uma coisa. Não, é um ser vivo. A natureza é um ser vivo. Nós somos seres vivos que necessitamos de cuidado. E nós também somos chamados para cultivar ou para guardar. Nós somos uma espécie de administradores, nós somos uma espécie de trabalhadores que estão responsáveis para que tudo dê certo. Então esse é o objetivo nosso de cada dia. E eu queria muito recordar esses vários aspectos desse texto, porque eles são deveriam ser a profunda fonte da nossa espiritualidade para sermos testemunhas de luta de um mundo sustentável. E para que, quem sabe, a gente não precise mais dizer que eu estou lutando por um mundo sustentável, para que eu possa participar desse mundo sustentável e ser uma expressão dele. Então, para a nossa espiritualidade, que é como nós expressamos a nossa vocação no mundo, qual é o nosso trabalho, a tradição beneditina vai juntar isso no seu lema fundamental, né, que é ora et labora, orar e trabalhar. Como a nossa espiritualidade é um chamado a como eu expresso na minha vida cotidiana aquilo que eu recebo de graça de Deus, que é a sua graça, a sua força, o seu amor e a sua sabedoria. E segundo o lema do concílio de vocês, nós recebemos esse espírito de sabedoria ou sobriedade. Tem algumas coisas que eu queria compartilhar, que como é que a gente pode então expressar isso cotidianamente na vida da gente? Então eu queria começar com vamos fazer um exercício de desapego. Essa nossa sociedade consumista, esse sistema capitalista que nos ensina a consumir cotidianamente, ele é muito perverso.
Eu queria convidar todas nós, eu incluído, a vamos repensar, vamos fazer um exercício de desapego. Acho que o exercício de desapego também tem 3 níveis, né? Um nível é o que é que está sobrando na minha casa e eu posso me desfazer, eu posso compartilhar. O outro nível é o que é que eu tenho, mas eu não estou usando. Está lá no meu guarda-roupa, ou está lá na minha cozinha, ou está lá no meu armário, está ali, mas eu não estou usando. Não está sobrando segundo os meus critérios, mas eu também não estou usando. E eu posso, então, compartilhar. Se você não está usando, é porque você não precisa. E um terceiro nível, que é o mais difícil, é o que é que eu tenho, que eu estou usando, que certamente preciso, mas que eu posso me desapegar, que eu posso compartilhar com alguém que, quem sabe, também está precisando, e às vezes precisando mais do que eu. Então eu queria fazer esse primeiro convite para todas nós. O segundo convite tem a ver como é que a gente faz da nossa casa e da nossa vida cotidiana uma vida um pouquinho mais sustentável, pensando nas nossas compras, pensando naquilo que eu compro. Sabe, a gente pode planejar melhor as nossas compras, gastar mais tempo de observar onde eu compro. Quem sabe eu conheço gente no meu bairro, ou conheço gente da agricultura familiar ou da agricultura agroecológica, ou pequenos produtores, gente que produz orgânico, e eu posso comprar dessas pessoas. Outro convite é, vamos prestar atenção no nosso lixo, ou nos nossos resíduos. Quem sabe não é lixo para alguns, né? Nos nossos resíduos. A gente pode diminuir. E outro trabalho importante é, vamos nos envolver em trabalhos de advocacy, de incidência pública, para que haja coleta seletiva do lixo, ou para que as cooperativas que trabalham com os resíduos possam ter mais apoio. A gente consegue viver sem plástico? Quem sabe ainda não, mas eu tenho certeza que a gente consegue reduzir o uso do plástico nas nossas casas. E a gente pode pensar isso pessoalmente, na minha casa, a gente pode pensar isso também corporativamente, na minha igreja, no meu trabalho. As nossas igrejas estão preparadas para ter plástico zero, não usar nunca mais o descartável, pratos descartáveis, talheres descartáveis. Esse é um pequeno passo, mas já ajuda muito. Ou quando a gente convida alguém para cozinhar nas nossas promoções, a gente pode ajudar essa pessoa também a ter uma vida mais sustentável, a usar menos descartável. Fica o desafio. Outra dica muito fácil é, tenha sempre sacolas com você. Sacola de juta, de pano, de artesanato, de material reciclável, para a gente poder evitar usar sacolinhas nos lugares onde a gente vai fazer compras. Queria convidar vocês também a usar aquela ideia dos 4 R's na construção de um mundo mais sustentável, que é repensar, que a gente vem conversando aqui, reduzir, reutilizar, vamos usar a nossa imaginação, ou quem sabe fazer algumas oficinas nas nossas igrejas para como é que a gente reutiliza material que a gente já tem em casa, como é que a gente reutiliza as folhas que a gente produz, quando a gente estava fazendo encontros presenciais, né? E reciclar. Acho que é muito importante pensar nisso. Outra coisa, obviamente, isso tem a ver com a natureza do cristianismo, vamos pensar em mais alguém além da gente mesmo? Ou das pessoas que a gente conhece, né? Vamos pensar no nosso meio ambiente, quem sabe no nosso bairro. Aí no seu bairro, será que consegue organizar um grupo, ou quem sabe fazer uma campanha para ajudar a limpar o bairro? Ou a fazer um protesto para que a prefeitura ou o governo limpem o bairro de vocês? A gente pode ajudar as comunidades um pouco mais pobres a terem lugares mais limpos? Como é que a gente pode ajudar a fazer isso? Como a gente pode
sair da gente mesmo. Um outro conselho que é hors concours, é de sempre, vote consciente. Nós temos eleições. Vote em pessoas, em candidatas, candidatos que tenham uma agenda ambiental, que tenham uma agenda de economia solidária, de circulação de recursos. Votem numa agenda de quem se preocupa com o mundo. Isso é muito importante. Claro que o primeiro momento de mudança, na nossa teoria da mudança, é organizar as comunidades, elevar a consciência, dar mais informação. Mas tem também, dentro da nossa teoria da mudança, pessoas que vão estar nas instituições. E elas, quem sabe, são fundamentais para a mudança também. Então, vamos votar consciente. E obviamente, vamos evitar desperdiçar água. E vamos nos envolver nessa campanha contra a privatização da água. Isso é um absurdo, isso é uma violência, isso é uma perversidade com todos os seres humanos e com a nossa natureza. Vamos nos envolver nesta campanha, vamos cobrar dos políticos, vamos cobrar dos nossos governos. A água é um bem comum. E para nós que somos crentes, é um dom de Deus. Ela não pode ser privatizada. Eu espero ter ajudado vocês e eu espero que vocês no concílio possam tomar resoluções sustentáveis, que vocês possam tomar resoluções privadas e na comunidade de menos consumo, menos plástico, manejo dos nossos resíduos, economia da energia e da água e se comprometer com esse trabalho de advocacy. Para finalizar, eu convido vocês a conhecer a nossa rede anglicana para o meio ambiente, a ACEN, Anglican Communion Environmental Network. É a nossa rede global que nos ajuda a manter essa discussão viva. Também, por favor, se envolvam na temporada da criação, que é uma campanha ecumênica, é um momento ecumênico, onde todas nós, de diferentes denominações, estamos orando e especialmente advogando pelo meio ambiente. Essa é a campanha de 1º de setembro até 4 de outubro, ou quando a gente celebra no dia de São Francisco, um dos dias do meio ambiente. Então é muito importante que vocês se envolvam nisso. E também na campanha aqui no Brasil, Renovar o Nosso Mundo, que é uma campanha ecumênica, que também tem por objetivo orar e trabalhar para que o mundo seja mais sustentável e nossas comunidades sejam testemunhas na luta por um mundo sustentável. Sejam parábolas do reino de Deus, aonde a nossa obrigação, o nosso convite é cultivar, cuidar e guardar. Muito obrigado, energias das mais boas para vocês. Eu desejo ao bispo um santo ministério e uma santa condução neste concílio que vocês estão fazendo agora e que a Rua Divina possa nos provocar, nos desinstalar para sermos testemunhas na luta por um mundo sustentável, agora e sempre. Que Deus, a Rua Divina e Jesus nos abençoe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado.